o aluno, ele brilha o olho quando ele gosta daquilo e ele quer muito saber sobre aquilo. E Não, isso muda a vida do profissional quando ele tem um professor que fala para ele, vai que é para você. quando o seu professor manda você para aquele paciente lá naquele box, ó, ele tá sentindo que você é especial, tá? Não fica, tá de perseguição. Ó, de É, novo esse professor comigo? Você tem um exatamente. faro, ele tá te talhando, pode ficar Não, e tranquilo. a gente Bem-vindos a todos ao nosso QualiFisiocast. Estamos hoje com o nosso primeiro tema sobre carreiras, com dois excelentes profissionais de grande bagagem da nossa capital, né? Aqui hoje comigo a doutora Marlice e o doutor Daniel, tá? Muito obrigado por terem aceito o convite, tá? É uma honra receber vocês aqui. Ambos já foram meus professores e a gente fica muito contente por vocês estarem aqui, serem os primeiros, tá bom? Vou fazer uma apresentação rápida dos senhores, um mini currículo, uma bagagem extensa aí dos nossos profissionais. Começar com as damas, tá? Doutora Marlice Oliveira, graduada em fisioterapia pela UCDB, pós-graduada em fisioterapia cardiorrespiratória pela Faculdade Salesiana de Lins, em São Paulo, pós-graduada em educação e saúde pela instituição Sírio-Libanês de ensino e pesquisa, também em São Paulo, é mestre em saúde e desenvolvimento da região do Centro-Oeste pela UFMS, tem aprimoramento em fisioterapia pós-operatório em cirurgia cardíaca infantil pelo Hospital Incor de São Paulo, titulação especialista em fisioterapia intensiva, neonatologia e pediatria pela Sobrafir, Cofito, é sócia proprietária, fisioterapeuta e responsável técnica pela QualiFisio Kids, Clínica de Reabilitação Infantil. isso mesmo. Isso aí, parabéns. Obrigada. Dr. Daniel Pereira, a honra ter o senhor aqui. E aí, doutor? Bom, Dr. Daniel, graduado em fisioterapia pela Uniderp, pós-graduado em fisioterapia cardiopulmonar pela Universidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Também é mestre em saúde e desenvolvimento da região centro-oeste da UFMS, doutor em saúde e desenvolvimento da região centro-oeste pela UFMS também, titulado em fisioterapia em terapia intensiva adulto pela Sobrafir Cofito, atualmente sócio proprietário, fisioterapeuta responsável por exames e diagnósticos funcionais da QualiFisio, fisioterapia especializada. Estamos aí, né? É uma bagagem tremenda. Pesada, né? Isso aí, parabéns. Ambos também foram professores por um bom tempo, né? Formaram bastante colegas Acho aí. que professor a gente nunca deixa de ser, né? Sempre estamos na nossa vida, É sempre né? um prazer. Isso aí. Eu tive um professor ainda no ensino médio, né? Que ele brincava assim, falava que na escola da vida não há férias. Então sempre a gente está Exatamente. aprendendo ou ensinando, né? É. Mas Na isso, verdade, até quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo. aprendendo dobrado. Né? Excelente. Muito bom, senhores. A nossa ideia hoje desse bate-papo é despertar, jogar luzes aí para os nossos futuros colegas de profissão, né? Ou aquele profissional que está finalizando a universidade, está saindo, aquele que acabou de sair está meio desnorteado. Então, a gente vai pegar a bagagem de vocês e iluminar esse caminho aí dos nossos futuros colegas de profissão, tá bom? A responsabilidade é grande, então. Ah, sempre, né? Sempre. Ó, senhores, então vamos começar com uma perguntinha bacana. Como que foi escolher o curso de fisioterapia para vocês? Né? Eu sei que o Dr. Daniel é da primeira turma da Uniderp, né? Exato. A Marlice também é uma das primeiras turmas da UCDB. Sou Né? da quarta turma da UCDB. Só tinha a UCDB na Só época, tinha né? o CDB. Então, que legal. Então, queria saber que nesse tempo, a fisioterapia é uma profissão das mais novas dentro da área da saúde, né? Quantos anos tem mesmo? 50 aí? O nosso reconhecimento no Brasil foi em 69, né, doutor Então, Marlice? pouco tempo ainda, né? Exato. Comparado à medicina ou à Sim. enfermagem, né? Sim. Então, é uma assistência aí muito recente ainda, né? Então, quero que vocês falem pra gente o que chamou a atenção de vocês para ir para fisioterapia, nossa, que hoje está em alta, né? É uma das profissões do futuro. Né? Hoje se sabe muito, principalmente depois da pandemia. Então, eu quero saber de vocês, o que chamou a atenção naquela época, né? De formado, não precisa falar a data, tá? Quando vocês formaram, tá? Mas quero saber o que levou vocês a escolher, poxa, eu quero ser fisioterapeuta aí, gostei dessa parada, é isso que eu quero, curti. Bom, para Vai mim lá, doutora. começou muito antes começou na infância, na verdade. Eu tinha uns 6, 7 anos e eu sou gaúcha
E eu morava numa cidade de interior. E a minha vizinha era uma criança que tinha paralisia cerebral. E todos os dias eu via um profissional que eu não sabia, não tinha a menor noção do que era, chegar na casa dela e ia fazer exercício, uns alongamentos. E todos os dias eu sentava para assistir essa pessoa fazer esses exercícios nessa criança. E aí legal. veio daí eu acho que essa paixão, porque depois o meu irmão, depois de adulta não, né, adolescente, estava terminando o ensino médio, indecisa ainda, e aí meu irmão terminou a faculdade de fisioterapia e eu passei alguns meses com ele na clínica. Aí eu falei, cara, e vieram várias vezes essas lembranças na minha cabeça. Aí eu falei, não, é isso que eu quero para mim, é a profissão que eu escolho. E foi assim a minha escolha. Já veio desde a minha infância, na verdade. Que legal. E o senhor, doutor? Bom, vamos lá, né, William? Isso, às vezes a gente vai até calejar os ouvidos dos jovens aí, né? Mas assim, antes de falar de como foi a escolha, existem algumas coisas na vida da gente que acontecem num presente atual, mas que tem total integração com o nosso futuro. Eu acho, às vezes, que quando jovem você tem uma responsabilidade muito grande, que é escolher a sua profissão de vida, né? E acho até hoje que, às vezes, é uma responsabilidade grande demais. Mas vamos lá, remontando ao 3º ano do 2º grau. Isso em 97. Né? Você falou para não falar datas, mas eu acho que é importante dar um aspecto cronológico aí, né? Fica à vontade. Apesar de ser muito tempo, né? Talvez não tanto quanto... Aí o senhor me compromete, né? Porque eu fui supervisor de estágio dele, diga-se de passagem. Tá tudo certo, estamos em amigos aqui. Na verdade, cai por terra, né, toda a relação de cronológica aí, porque tem dias aí, né, para trás, né? E lá em 97, no terceirão, né, o pessoal, a gente, quando fazia o 3º ano, tinha aquela expectativa do vestibular e era chamado de terceirão, né? Eu não tinha a mínima ideia de que profissão que eu teria e cursava o 3º ano como parte obrigatória curricular. E, à época, as universidades aqui de Campo Grande, elas faziam um panfleto que tinham algumas perguntas vocacionais nesse panfletinho e deixavam nas escolas de 2º grau, conhecida na época, né? Exatamente para que os alunos do terceirão pudessem olhar aquele panfleto e talvez despertar uma possível vocação, né, de condução aí de escolha de profissão para o resto da vida, né? Então foi assim. Aí você faz algumas relações do porquê, ao longo da vida, você vai sendo provocado a pensar por que você escolheu fisioterapia, e você vê que no 3º ano eu tive uma matéria de ciências, né? E na época que a professora ensinou sobre coração, aquilo me chamou a atenção. Existia, né, na época, uma maquete do órgão e tudo mais, e aquilo me deixou bastante interessado. Veio esse panfletinho com algumas perguntas sobre o que você gostaria de ser como profissional. A leitura, então, me levou a pensar em algo relacionado à biologia, saúde, algo desse tipo. E foi aí, então, que eu decidi fazer a inscrição no vestibular da época, que era um vestibular bastante concorrido, né? Já estava concorrendo, né? Já estava sendo bastante concorrido o vestibular para o curso de fisioterapia, então. Mas não, ao contrário da doutora Marlice, né, que percebeu na assistência fisioterapêutica o interesse pela profissão, eu não tive experiência alguma anterior à escolha do curso sobre a assistência. Até porque a gente está falando de uma época aqui em Campo Grande que você não tinha tantos profissionais, né? E a presença desses profissionais não era tão marcante na vida do cotidiano, né? Então, a profissão apenas estava engateando na época, né? Então, eu não tive nenhum contato com fratura, com problemas de disfunção neurológica ou de qualquer ordem que me fizesse ser sensibilizado, né, à escolha do curso. Foi uma leitura de panfleto com algo da área de saúde, né, e que fez a escolha, né? E depois que você entra no curso, aí é muito difícil você não se apaixonar pela profissão, né? Você não ser absorvido
por aquela brilhante situação de cuidar do próximo, né? Que foi exatamente isso que aconteceu. Então, logo você começa com as aulas de anatomia, né? No primeiro semestre do curso. Te aproximou diretamente ao ensino médio, que você viu aquela peça, aquela estrutura. E você vai ver que, depois a gente vai falar sobre isso, que o terceiro ano tem ligação com 2017, com a conclusão do doutorado também. Bacana. Entendeu? A minha vida profissional teve sempre ligada à minha faculdade, durante o tempo. Eu sempre gostei da pediatria e cá estou até hoje na pediatria. Bacana. Mas isso é interessante, né? Porque a profissão, ela vai se desenvolvendo ao passar dos anos, vai tomando notoriedade local, né? E de esfera nacional também, com alguns colegas sendo mais renomados, e aí vai, né, aumentando essa autoridade da profissão, né? E para vocês, assim, como cada um teve uma experiência diferente para ingressar na universidade, pode ser depois da universidade, durante o período acadêmico, mas o que foi um marco assim, falar, poxa, eu tô na profissão certa, isso aqui foi a virada de chave, me apaixonei, isso que eu quero fazer pelo meu tempo que eu estiver trabalhando, acertei na profissão, sabe? O que foi o dia que assim, falou, poxa, me apaixonei aqui foi a virada de chave. Mesmo que você, doutora, conhecia a profissão, teve várias experiências e o doutor Daniel teve o contato, mas quando foi assim que despertou, que você falou, cara, é hoje, é isso, acertei. Quando foi isso? Pode começar. Posso começar então, doutora? Bom, então vamos lá. Começamos as inter-relações, porque se no terceiro ano do segundo grau eu fui chamado a atenção pelo coração em uma maquete, na universidade foram dois fatos, acho que fundamentais para a tomada de escolha de seguir na profissão, né? A primeira foi o pioneirismo da turma, ou seja, existia uma identidade única, sem precedentes para o curso da Uniderp, que foi onde eu me formei, né? Nós éramos da primeira turma. Bacana. Então, você tem tudo é experimental dentro da universidade para o seu curso, que é o primeiro daquela universidade. Então, isso criou na turma, isso a gente pode perceber, não só em mim, mas nos meus outros amigos, a gente é amigo até hoje, se fala até hoje, né, sobre a primeira turma da Uniderp, porque ela acaba sendo emblemática para o decorrer dos próximos anos, né? É uma turma experimental que é um laboratório. Se der certo essa turma, o curso flui e continua, né? Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi meu segundo ano, quando a disciplina de fisiologia humana começou. E foi no segundo ano que eu percebi que a minha carreira toda ia ser relacionada à parte do coração e do pulmão, que já tinha sido chamada a atenção no terceiro ano. Então, foi a minha professora de fisiologia humana, né, no curso, que despertou, ao falar da fisiologia cardíaca e da fisiologia pulmonar, o interesse por permanecer nessa área. Então, a minha tomada de decisão, inclusive de toda a parte de especialização, subespecialização, docência, pesquisa, assistência, foi marcada e foi talhada no segundo ano da faculdade. Foi ali que você falou, acertei. Assim, a gente está falando para um público que talvez ainda esteja fazendo essa escolha. Eu não posso aqui dizer se isso foi bom ou foi ruim. E nem aconselhar que no segundo ano de faculdade você já saiba o que você vai ser para o resto da vida. Sim, claro. Ocorre que comigo aconteceu assim. Isso não é um conselho para ser um especialista já no segundo ano, porque você pode ter mudanças de caminho durante a vida, né? Para o profissional jovem também que já começou no mercado, é importante que ele seja talvez generalista ou que ele tenha uma gama de escolhas maiores, né? Porque você pode ter outras oportunidades na vida profissional, né? Eu escolhi precocemente o que eu iria ser, me foquei extremamente nisso e fiz isso dar certo, sem um plano B. Perfeito. O meu plano A era, a partir do segundo ano, ser um profissional que fosse especializado na área de cardio e pulmão. E fiz isso dar certo. Não tinha comigo um plano B. Novamente, eu não estou aconselhando que ninguém faça isso. Só estou dizendo você, né? que comigo aconteceu isso. Certo? Muito legal.
E aí não larguei mais essa área também. Até hoje. Fez dar Até certo e gostou, é isso aí. É. Não tem erro. É isso aí. Né? E a senhora, doutora, como é que Não, funcionou? apesar de eu ter tido minha primeira experiência quando eu era criança na neurologia, não foi a área que eu segui. Certo. Serviu como um incentivo, mas o meu também, assim como o do Dr. Daniel, também foi sempre na área da pediatria, sempre relacionado a coração também, coração-pulmão, porque o meu trabalho de conclusão da faculdade foi em pediatria. Ah, olha aí. Foi em pediatria. E o que me marcou, eu, no meu estágio, num estágio que a gente fazia dentro do hospital, no caso era o hospital universitário, que eles ainda não tinham a faculdade de fisioterapia. Então, nós estagiávamos dentro do HU. E aí eu fui chamada para avaliar um bebê. E era um bebê com cardiopatia congênita. Nunca tinha esse tipo de paciente dentro daquele hospital, porque não era o lugar onde eles eram Não era operados. referência ali. Exatamente, não era referência. E aí eu atendi o paciente, eu acompanhei o pós-operatório, eu dei a alta para o paciente. Poxa, que bacana. E aí, isso no último ano de faculdade. Eu me formei e fui trabalhar na Santa Casa no pós-operatório de cirurgia cardíaca, que é a referência no país, na verdade. Certo. A quarta referência no país em cirurgia cardíaca infantil. E por lá eu fiquei 20 anos. Então, minha decisão sobre o que eu ia fazer depois de formado foi no último ano de faculdade. Que bacana, né? Parece que as coisas caminham do jeito que tem que ser, né? É. Os planos, né? Você vê uma professora no ensino fundamental, no ensino médio, né? Ensino médio. Uma criança só, né? Uma oportunidade já Exatamente. mudou a sua carreira, não né? Eu não era a única estagiária que estava dentro da UTI. Mas eu fui escolhida Mas para era- atender aquele paciente. Era pra você, era assim Era que tinha para que ser acontecer. para mim. Mas é bacana. E a minha história é muito parecida com o Dr. Daniel, assim, sabe? Fiz o contato a primeira vez e eu não tive. Eu falei, cara, eu fui fazer um estágio de observatório, né? E eu falei, fiz um rodízio em todos os setores. E eu gostei da parte cardiorrespiratória também, né? Eu falei, não, é isso. Eu interessava mais o que tivesse para fazer. E assim, até acadêmica ainda, indo para todos os eventos, comprava evento, congresso. Às vezes eu ia num congresso, estava no terceiro semestre, quarto semestre, não sabia nada que eles estavam falando. Eu estava lá assistindo, anotando, levando dúvida pro professor da faculdade. E foi. Não me interessou mais nada. Uhum. Aquática, nada. Era isso. Pronto, plano A e seguir. Mas é exatamente isso. As coisas acontecem, te chamam a atenção e te completam, né? Como se fosse uma Não, e pecinha, é né? engraçado que parece que quando a gente gosta, né, a gente aparece mais. Os professores parece que sentem aquilo na gente. Aquela sensibilidade do professor de falar, olha, esse aluno, eu como professora vejo muito isso, né? A gente... O aluno, ele brilha o olho quando ele gosta daquilo e ele quer muito saber sobre aquilo. Não. E isso muda a vida do profissional quando ele tem um professor que fala para ele, vai que é para você. Então, quando o seu professor manda você para aquele paciente lá naquele box, ó, ele tá sentindo que você é especial, tá? Não fica, tá de perseguição. Mas de novo esse professor comigo, você tem um Exatamente. faro, ele tá te talhando, pode ficar Não, tranquilo. e a gente teve, né, doutor Daniel, nós tivemos professor de pneumo, né, marcante, um cara que marcou a vida da gente, uma referência, né, que é o Joca, assim, então ele teve uma bagagem especial, assim. Maravilhoso. Então, assim, ó, a gente já conheceu como vocês se formaram, como vocês chegaram aí na fisioterapia, como foi escolher esse curso, o que levaram vocês a se apaixonar. Agora a gente tá lá, doutor Daniel formado pela primeira turma da Uniderp, a doutora Marisa formada no CDB. E aí, tô formado. Primeiro desafio. Quais foram os desafios que vocês tiveram inicialmente? A gente tá falando em primeiras turmas aqui na capital, no estado. Medo. Puxa, tô formado, e agora? Entrego o currículo, já sei o que eu quero, já gosto. Para onde eu vou agora? Né? Quais foram as dificuldades? Como que isso foi acontecendo nesse início de carreira de vocês? Eu posso dizer que eu tive muita sorte, porque eu colei grau na sexta e no sábado eu estava trabalhando. E nunca mais parei. Então, a minha insegurança foi antes disso, assim, nos últimos estágios, será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou trabalhar? E como eu era a quarta turma, né? Então, assim, tinha aquela responsabilidade também de todo mundo deu certo até agora, eu vou dar errado. E aí eu ficava pensando nisso, mas eu me colei grau na sexta, no sábado eu estava de plantão. E dali
só fui para onde eu gostaria de ter ido, que era a Santa Casa, e onde eu fiquei. Depois fui para o Hospital Regional mais tarde. Trabalhei na maternidade. Então, trabalhei na... Dr. Daniel estava no último ano de faculdade e foi fazer um estágio no hospital particular da cidade. E lá estava eu, tentando ajudá-lo como supervisora. Supervisora de estágio. É. Coisa boa, né? Olha aí. E assim, foi por pouco tempo, mas eu sempre brinco com ele. E aí, foi isso. Eu não tive muitos medos, porque não deu tempo. Mas talvez hoje seja um pouco mais difícil, cause um pouco mais de insegurança nos recém-formados, né? Nós temos... Eu acho que foi bem diferente da minha época. Não sei como foi para o senhor. Vai até aqui um conselho para os jovens ainda no banco da faculdade, né? Tanto a história da doutora Marlice, quanto a do William, quanto a minha, tem uma relação de construção. Então, no primeiro dia que você entra na faculdade, quando você começa a primeira disciplina, você já está no processo de construção da sua carreira. Não há que esperar até se formar e só depois do dia que você colou o grau, que você pegou a sua habilitação para o atendimento, é que você começa a pensar no processo de construção de carreira. Na verdade, ela começa no dia que você escolhe o curso que você vai fazer. Isso é tão verdade que o depoimento da doutora Marlice fala a favor disso, e o meu também foi assim. Não é uma coisa intencional. Eu não estava no meu primeiro dia de faculdade pensando nos próximos 4 anos com quem eu iria conversar, o que eu iria fazer para ter um emprego tão logo eu terminasse a faculdade. É óbvio que há uma voz que sempre sussurra aqui no nosso ombro dizendo assim, olha, semana que vem é seu último dia de aula e você vai ter que se sustentar. O que você vai fazer? E aí? Então, durante o último ano, principalmente durante o último ano, que é um ano de disciplinas de práticas profissionais, principalmente o estágio supervisionado, a defesa de monografia, e toda a construção desse último ano, ele deve ser pautado num processo de escolha daquilo que você já pode fazer na saída. Seja de forma autônoma, seja com a sua própria empresa, ou seja na busca de um emprego. Eu fui criado num ambiente em que o emprego era muito importante e eu tinha que realmente pensar no emprego tão logo eu terminasse a faculdade. Aí você tem algumas coisas que acontecem e não são por acaso. A sua assiduidade, o seu esforço, o seu empenho, o seu destaque ao longo da faculdade te levam a alguns resultados que talvez você nem nos melhores sonhos você pudesse observar. Eu tive essa situação. Ao terminar a faculdade, na primeira semana, assim como a doutora Marlice, eu já tinha um emprego já. Eu já fui chamado por um dos meus professores, que me deu aula, então percebeu em mim um potencial para trabalhar na equipe dele dentro de um hospital de Campo Grande. É óbvio que eu aceitei, que era tudo que eu mais queria naquele momento. Não obstante esse primeiro emprego já garantido, então, aquela noite em que você dorme, eu era futuro do Brasil e agora eu serei problema social, eu já tinha resolvido. Você sai de futuro do Brasil com uma universidade, uma faculdade, e no outro dia você está desempregado com um problema social. Então, isso não ocorreu comigo, porque eu já tinha um emprego para começar, E, assim, ficou melhor ainda, porque na semana seguinte ao início desse emprego, eu também já fui chamado para poder trabalhar na própria universidade onde eu havia me formado. Na verdade, as noites em claros que se sucederam a esse chamado e ao aceite, foi de preocupação para que eu desse conta de assumir tamanha responsabilidade na universidade. Então, como você disse, a entrega de currículo, ou com o início do atendimento de forma autônoma, a busca de pacientes, para você poder atender, eu não tive essa parte, porque ao final do curso, você ainda terminando as coisas ali, já foram me apresentadas 2 oportunidades, e são oportunidades de vida, porque aquilo definiu quem eu iria ser para o resto da minha vida. Claro. Então, ser escolhido pelo seu... Até me emociona, cara. Porque é um negócio que é muito significativo, Claro.
Essa foi foda, hein? Senhoras e senhores, é isso aí. Quem cuida de Mas, coração na também tem coração. verdade, é porque sim. marca a vida da gente. Claro porque que marca. Você é quem você é hoje por conta daquilo que você viveu. Claro. Eu sou quem eu sou hoje pelo tempo que eu vivi, pelas oportunidades que me deram. É isso aí. A emoção tá mais ligada. Deixa eu ver se eu consigo concluir e justificar um pouquinho dela. Porque o coordenador do curso de fisioterapia da Uniderp, à época, professor Paulo de Tarso Camilo de Carvalho. Ixi, eu não sei se eu vou conseguir falar, William. Vai, Deixa eu me sim. acalmar que eu preciso falar dele, cara. E ele merece isso. Exatamente. Né? Dr. Paulo, referência memória, aqui. né? Exatamente. Né? Sem Então, vamos problema. lá. Sem problema, Deixa eu doutor. me recompor. No seu time. Pronto, agora vai. Eu preciso falar disso, William, porque essas duas situações, a escolha de um professor para trabalhar na equipe dele já era uma nota 10, assim, em termos de... Você já estava empregado. Sim. Então, eu não precisava mais me preocupar com a questão do desemprego que assola, né, a cabeça de um recém-formado, como todo mundo é assim. Né? A maioria da história dos brasileiros, ela é assim. A segunda parte importante é que ser chamado pelo coordenador de curso, que você olhava dando palestra, né, coordenando o seu curso enquanto acadêmico, para trabalhar no time que ele coordenava. É uma honraria sem igual. Isso é uma medalha. Exatamente. E isso marcou demais a minha vida, no sentido de que, a partir daquilo ali, toda a carreira foi centrada naquele status, naquela oportunidade de compor aquele time com um coordenador. Professor Paulo de Tarso, Camilo de Carvalho, eu gostaria aqui de render as homenagens a ele, em memória dele, né? Ele nos deixou jovem, né? Mas é importante registrar a gratidão, né, que a gente precisa ter com aqueles que olham para a gente como, assim, eu vou apostar nessa novidade, porque eu era uma novidade. Claro. Ninguém tinha comigo, né, a experiência de uma sala de aula, da condução de um aluno e tudo mais, E né? você formar novos profissionais. Isso é uma Sim. aposta, né? Demais. Então, assim, eu preciso render essa gratidão eterna a ele e ao professor Baldomero também, né? Que foi o meu professor e que me escolheu para trabalhar na equipe dele, Show de bola. né? E então a gente está falando de carreira. Carreira determina a nossa vida, né? Claro. Determina o sustento da nossa família, né? Então isso tem um impacto sísmico na vida de um profissional, que foi o que aconteceu comigo, Maravilha. né? Então essa é uma homenagem, é um testemunho, porque às vezes a gente vê, e eu pude perceber isso porque eu me tornei professor, então, né, de outros acadêmicos que ligam até hoje para mim, professor, muito obrigado, Olha aí. o senhor marcou minha vida, Sim. né? Bacana. Como Eu isso é importante. escolhi fisioterapia respiratória por causa do senhor. Bacana. Que legal. Então, eu estava de um lado e fui escolhido. E a partir de um determinado momento, eu vi outros seres humanos, profissionais, né, escolhendo, né, uma profissão que eu tinha interferido, ou seja, que eu tinha sido de alguma maneira inspiração para ele. Isso é o melhor que o professor pode esperar, né? Então vou aproveitar o momento aqui. Eu acho que eu nunca te falei isso. Em 2013 era a data. Eu estava na universidade ainda, estava no segundo ano, terceiro semestre. E teve um evento em Campo Grande da MIB, o qual o senhor foi convidado para palestrar. Não conhecia o senhor, não sabia de onde o senhor era, tinha um monte de gente de fora, de São Paulo, um monte de gente. E eu assisti 2 palestras importantíssimas. Tinha várias, foi no Rubem Gil de Camilo, teve várias palestras simultâneas. Uhum. Eu ia para um canto e para o outro, para um canto e para o outro. Pra você ter ideia, eu fiz a anotação no meu caderno sobre surfactante. Eu não sabia que era Nossa. surfactante ainda. Eu notei e eu fiquei com vergonha de levantar a mão. Pra perguntar. Não, eu falei, pô, tá louco, os caras aqui, né, não vou. Notei, depois fui no Giton, né, no Gaiton, conferi, conversei com o professor de fisiologia, e o senhor deu uma aula, e agora eu não vou lembrar qual foi, mas foi um dos motivos de eu escolher a profissão,
minha especialização depois. Porque Ixi, era um Maria. evento de médicos, né? E Porque tinha vários era, né, a fisioterapeutas Associação Brasileira de palestrando. Medicina Isso. Intensiva. Quem trouxe foi alguns colegas fisioterapeutas que fizeram parte. Aham. Lembro que o senhor palestrou aqui em Campo Grande, o Dr. Gabriel Vitor também, né? Fez uma palavra. E eu lembro de 2 profissionais, só que eu não sabia que os caras eram de Campo Grande. Você tem uma ideia que eu tava tão deslocado. Não, mas E eu você lembro, era aluno ainda, né? Doutor Daniel, parecendo com o seu terno preto, excelente, né? Foi na sala 2 ali no cantinho. Depois saí de lá, foi assistir o Gabriel. Falei, cara, esses caras são fera demais, irmão. Tá aí, não tem como não escolher isso. E eu já tinha conhecido já, né? Em 2012, já tinha ido pro Hospital Militar. Já tinha dado uma olhada em como que funcionava e tal, já me atiçou. E aí, na hora que eu vi os caras palestrando, eu falei, cara, tá louco. Não dá. Tem que ser isso aí muda a vida e é top demais. Senhoras, eu queria uma palavrinha de vocês, assim, no sentido de que vocês já falaram toda a paixão da fisioterapia, tudo aconteceu. E o que a fisioterapia deu pra vocês? Por exemplo, assim, ó, eu olho a vida, eu olho a pessoa, o curso da saúde, bem-estar, do modo diferente. Que a gente fala em tratamento, principalmente aqui, cardiorrespiratório, então são patologias bem sensíveis, a gente cuida bastante tempo das pessoas, né, principalmente dos adultos, ou as crianças que a gente pega desde recém-nascido que fazem várias cirurgias, e se você acompanha há muito tempo, né, doutora? Então, o que a fisioterapia deu para vocês? Não de valor monetário, mas de bagagem, de mudança, talvez, de personalidade, de olhar a vida diferente. O que vocês podem falar isso pra gente, assim, de experiência? Fica à vontade. Vixe Maria. De novo, hein? Começar, né, William? Não sei, eu respondi anterior. Não, na verdade, William, então, deixa eu contextualizar um pouquinho antes de falar do significado da assistência fisioterapêutica que a gente realiza hoje, né? Isso. Eu tenho também a sorte de falar de todos os âmbitos de atuação, né? Ao longo do tempo, você trabalha em instituições privadas, como, né, profissional CLT, contratado. Tive a oportunidade de trabalhar desde cedo na parte de docência também, dentro do ambiente hospitalar como supervisor de estágio. Fui funcionário público por algum tempo, estudei e estudo até hoje na parte de pesquisa, parte de docência, e ultimamente, isso, vamos colocar aí nos últimos 10 anos, o que me chamou muito a atenção foi a necessidade de uma assistência domiciliar ao paciente, né, que tinha uma característica de sair do hospital com muitas disfunções, muito debilitado, né? Então, qual que é o significado, né? Toda vez que você entra na casa de um paciente, toda vez que você devolve a função ou ajuda aquele corpo a se recuperar, aquela pessoa a se recuperar, né? A adquirir habilidades, funções, força, né? Há uma consagração da sua profissão naquele momento, né? Da sua escolha de fazer com que aquela pessoa possa ter a mínima função necessária para realizar as suas atividades diárias de vida, para retorno às suas funções laborativas, ao seu trabalho, para retorno ao convívio familiar, né? Aquilo que eu ouvia dos meus professores, e você citou no início, que era assim, a fisioterapia é uma profissão do futuro. Então, lá em 2000, né, eu ouvia isso, né? Lá em 98, quando eu comecei o curso, né, eu ouvia que a fisioterapia era uma profissão do futuro, né, e que todo mundo precisaria deste profissional. Certo. Ocorre que a fisioterapia hoje já não é mais do futuro, né? Ela é do presente, né? Ela é uma realidade consagrada, né, na vida das pessoas. E eu tive a satisfação de pegar essa fase, né, de crescimento profissional e reconhecimento da profissão, né, de tal maneira que o que nós vivemos hoje, né, dentro da Qualifísio, é exatamente isso, né, a expressão máxima do reconhecimento da diferença que eu posso fazer na vida de uma pessoa, recuperando, reabilitando essa pessoa, né. Então, a profissão do futuro, ela é do presente, consagrada, né, extremamente importante, né. E o que essa profissão me deu tudo,
tudo, né? Tudo que a gente construiu até hoje veio da fisioterapia. Então, assim, qualquer suspeição, né, não é coincidência, porque não há outra coisa na minha vida a não ser a presença da fisioterapia em tudo que eu fiz, né? Então, não dá para dizer com relevância máxima, além do que eu já posso dizer sobre isso. Né? E seus olhos dizem pra gente. É isso aí. E a senhora, doutora? Eu tenho 3 momentos, né? Eu tenho o momento dos meus 20 e poucos anos trabalhando em hospital, onde a gente sempre trabalhando com pacientes muito graves, crianças muito graves. Então, aquele momento de poder acompanhar a alta é sempre muito satisfatório. Poxa, Não demais, tem emoção maior do que ver um paciente grave, que a gente chegava em alguns momentos a achar que não ia dar e ter essa oportunidade de vê-lo tendo alta. A outra oportunidade eu tive quando eu fui a paciente, que vocês me atenderam, né? Olha aí. Exatamente, porque não adianta, porque olha só como está tão presente na vida, porque não foi só na minha vida como estudante, como criança primeiro, Uhum. depois como adulto, profissional, Certo. na assistência, mas como paciente. Então, eu tive assistência espetacular, a melhor assistência que eu poderia ter, eu tive quando eu tive Covid e eu fiquei muito mal, né? Vocês sabem, vocês cuidaram de mim. E talvez tudo isso começou naquele momento. Então, eu fui a paciente e o quanto foi importante foi... talvez a minha única saída ali era, né, ser atendida e fazer a fisioterapia e ser bem assistida. E eu fui. E agora, cuidando das crianças ou antes de ir para o hospital, evitando que elas precisem ser internadas, ou então recuperando as que foram e tiveram alta. Bacana Né? demais. Então, são momentos diferentes, mas que não tem o que dizer, senão é gratidão mesmo, porque se as famílias são gratas a tudo que a gente oferece para elas, que é poder estarem se recuperando, estarem bem, a gente tem de poder oferecer isso para elas, né? Isso realmente é... E a Qualifísio surge na vida da gente, acho que no melhor momento da nossa vida, né, doutora? Exatamente. Porque a gente tem experiência, vivência, né? E o algo novo era exatamente, assim, consolidar tudo que a gente tinha feito como profissionais que trabalhavam para outras empresas, profissionais que passaram por diversos outros estabelecimentos, e a consolidação em ter algo próprio, Sim. né? É construir o nosso sonho. Exato, a forma de tratar, né? Exatamente. Então, tudo aquilo que a gente lapidou ao longo dos anos, em termos de qual é a assistência que eu quero para o paciente, Sim. a qualidade que eu quero entregar para esse paciente, né? A gente aprendeu na faculdade, olha, a excelência, a qualidade ao atender, a necessidade de uma ótima avaliação, a necessidade de você fazer, né, trilhar um caminho de evolução com esse paciente. Nós fizemos isso ao longo de um tempo, trabalhando assim, e quando nós tínhamos consolidado toda essa experiência, a gente falou assim, não, agora é hora da gente fazer do nosso jeito. Sim. Então a gente veio para somar dentro da Qualifísio, né, essas vivências, experiências de vida de diversos locais. Acho que se a gente for olhar para o grupo Qualifísio hoje, a gente tem profissionais que trabalharam em todos os estabelecimentos de Campo Grande. Sim. Exatamente. E a gente Tem entrega... uma bagagem. Exato, incrível. a gente entrega tudo isso para o nosso paciente. Exatamente. O paciente, ele sai contemplado, né? Por toda essa bagagem, toda essa expertise que é possível. É maravilhoso demais. Bom, diante disso, que a gente já falou da profissão que ela é, né? Falava-se muito de profissão do futuro e hoje as pessoas procuram a fisioterapia, não precisa do médico estar prescrevendo a fisioterapia. A gente já está num cenário totalmente diferente, né? Sim. A gente vê relatos de profissionais de nome, né? O Kaká falando, o ex-jogador Kaká falando que um dos investimentos que faltou para ele era ter um fisioterapeuta mais cedo. Né? Essa propaganda que acontece hoje da profissão. Né? Então, hoje a profissão está mais entregue, ela está mais difundida, né? Mas mesmo assim, ainda se fala muito
dela no futuro, principalmente pelo envelhecimento populacional, né? E cada vez mais as pessoas se preocupam com a saúde, né? Eu percebo isso, que a população está mudando, né? Está mudando da saúde, né, dos cuidados curativos, tentando ser preventivo, né? Estamos engateando para isso na nossa sociedade. Mas se a gente pensasse a profissão daqui uns 10 anos, né? Como que vocês imaginam a profissão no modo geral? Até pensando com a parte tecnológica, né? Se a gente pensar em robôs, que tá tendo muito robô no modo geral, indústria, vocês acham que a tecnologia pode ajudar a gente no cenário futuro? Será que pode deixar a gente desempregado? Por exemplo, já tem vídeos na internet de máquinas de ressuscitador, que faz a manobra numa parada, por exemplo, né? O que vocês observam isso? O que vocês acham? Como que vai decorrer a profissão daqui para frente? Se tiveram alguma experiência, se puderem falar para mim, tiveram alguma experiência com telemedicina também, alguma assistência? Quero saber de vocês aí, esse programa, se vocês fossem ler o futuro pra gente. Posso começar, doutora? Na verdade, William, essa pergunta, né? Será que as máquinas vão substituir os humanos? Ela não é uma pergunta recente. Tão logo nos formamos, na década de 2000, o fisioterapeuta começa a ampliar a sua área de atuação dentro. Eu vou falar da minha parte, que é da área hospitalar. Claro, por favor. Né? E isso foi correlato ao microprocessador, ao microchip, né? E a mudança dos ventiladores mecânicos na UTI. Então, a gente saiu de algo primitivo, né, que funcionava por diferença de pressão, e passamos a utilizar microprocessados. Então, ali se podia perguntar, olha, saindo da carruagem, entrando no carro, então vamos perder o emprego? Né? Não perdemos. Não. Né? Na verdade, a atuação do fisioterapeuta ela ficou muito marcada na UTI por conta do domínio dos processos ventilatórios. Não é, doutora? Exatamente. Então, o fisioterapeuta ele se dedicou. Existe uma corrente de ensino em fisioterapia que se dedicou ao conhecimento da bioengenharia e da relação ventilador-paciente, e que nós avançamos nessa área tremendamente, né? Outro ponto foi quando do microprocessado passou-se a ter, além do microprocessamento, uma leitura fidedigna do que acontecia com a mecânica respiratória. E saindo da mecânica respiratória para uma leitura da parte neuronal, ou seja, do impulso neuronal respiratório. E novamente se fez a pergunta, olha, agora o ventilador vai fazer tudo sozinho e o fisioterapeuta vai ser dispensável. Outra coisa que aconteceu foram os aparelhos, né, microprocessados de movimentação. Certo. Né, movimentos de perna com repetições por minuto, ciclos por minuto, do ponto de vista de vibradores e massageadores corporais, né? Tudo isso, então, implicou, olha, agora vamos ficar sem emprego? Né? Não, ninguém ficou sem emprego, né? Na verdade, você vai se adaptando no sentido de que agora você precisa aprender mais sobre máquinas, mais sobre a terapia assistida, usando o robô, né? Usando aquele equipamento pré-programado para ciclos e repetições. Certo. Né? E, novamente, nós estamos aí às portas, né, da inteligência artificial e a entrada de robótica pesada na área da saúde. Então, novamente, se vem a pergunta, vamos perder o emprego? Né? E, novamente, vai vir a resposta que não. Né? Até porque a programação desses robôs, a instalação desses equipamentos... A análise, né? A própria análise do que ele está... Né? A análise... Da relação entre paciente Porque existe e máquina. uma coisa que é a telemetria, mas existe outra coisa que é o seu olhar para aquele outro ser humano que está ali. Né? Isso Claro. Não vai acabar. Né? Essa empatia, essa humanização não tem como, né? Não. Então nós vamos máquina incorporar... Não vai fazer isso pela gente. Exato, nós vamos incorporar a tecnologia que está vindo aí. Sai na frente quem incorporar primeiro essa tecnologia e aprender sobre ela primeiro. Né? Então, estudem, né, alguns conselhos. Né?
estudem a parte robótica, estudem os microprocessadores, os aceleradores, né? E usem da melhor maneira possível para a reabilitação do seu paciente, Claro. né? Tem outra opção. É isso. E da parte ambulatorial, eu acho que cada vez mais, como você disse, a gente vai trabalhar com prevenção. Então, existem muitas famílias hoje que já trabalham com isso. Então, eu gostaria muito que você acompanhasse meu filho para que, se ele apresentar, de repente, o mínimo resfriado, alguma coisa, a gente já está se antecipando Que a legal. algo pior. Né? Então, isso é prevenção, é a conscientização do trabalho preventivo que o brasileiro não faz, né? Que, na verdade, a gente trabalha sempre tratando da doença e nunca da causa, né? Então, eu acho que, cada vez mais, acho que nos próximos anos a gente vai ter que aprender e se aperfeiçoar, se a gente já sabe, a trabalhar com a prevenção. Bacana. Eu tenho experiência, por exemplo, de pacientes idosas, né? A gente foi chamado pela família para cuidar de uma pneumonia, um quadro agudo. E aí a família já percebeu, a mamãe teve 2, 3 internações por pneumonia no último ano. Será que dá para fazer alguma coisa para controlar isso aí, para ajudar? E aí se cria um hábito na família de que compensa muito mais manter um atendimento regular e até a questão da avaliação. Não, a gente fica seguro que vocês vêm aqui em casa, avalia a mamãe, cuida dela, a gente percebe que se precisar, vocês vão, né, vai correr para o médico. Então, assim, é uma visão e já a confiança no profissional. muito diferente, né? É uma confiança que... E, de novo, mais uma vez, a humanização é importante, né? Porque, assim, esse acolhimento que a família faz, essa integração que ela já coloca você no meio, né? Não, você é o profissional da mamãe, ou da vovó, ela confia em você, e é assim que funciona, né? Bem bacana mesmo. Bom, pessoal, a gente vai fazer um quiz agora, uma dinâmica. Essa só temas polêmicos só, tá? Surpresinha, de ambas as áreas, tá? Tanto da parte pediátrica quanto da parte adulto. São temas polêmicos, vocês dão um ponto de vista de vocês, tá? Vocês ficam à vontade. Ninguém vai ser cancelado aqui, tá? Pode ficar tranquilo, não garanto na rede, né? É só uma opinião, né? É só uma opinião, tá? E aí vocês podem conversar um pouco, falar um pouco o porquê da opinião de vocês, ou até por conta da parte clínica mesmo, né? Ah, William, eu tive essa experiência, ou esse, aquilo, um artigo científico, aquele ou outro, tá? E vocês ficam à vontade para discutir, tá bom? A ideia é, tô dentro ou tô fora, tá? Então, assim, eu vou falar o ponto aqui, o assunto, você, tô dentro, tô fora, e fala um pouquinho sobre, tá bom? Ventilar numa parada cardíaca no CTI, Daniel. Ventilar numa parada cardíaca no CTI? Você tá dentro ou tá fora numa ventilação, numa parada? Manual ou mecanicamente falando? Manual? Um ambuzinho ali? Dentro. Não, eu sempre estive dentro. Eu também. Eu não posso negar isso porque há evidências, há documentos, né? Perfeito. Estão dentro. Tô dentro. Essa é só pra Há quebrar o gelo. testemunhas oculares, né? De que, Ótimo. na verdade, William, só para isso não pode, a gente precisa falar. Dentro da unidade de terapia intensiva, o estabelecimento das competências, né, é muito relacionada com a expertise, com a experiência. Certo. De tal maneira que a equipe forma um corpo uníssono de assistência. E a melhor equipe é essa, em que cada um faz uma parte do quebra-cabeça. Exatamente. Perfeito. Né? Os que têm força massageiam. Isso. Os que têm habilidade, né, aquele que coordena, o médico coordena uma parada cardíaca. Né? Tem que preparar a medicação, tem que cuidar da ventilação. Tem o enfermeiro, tem o técnico de enfermagem. Exatamente. Né? E tem o fisioterapeuta. Né? Perfeito. E a gente? E nós somos o melhor profissional para ventilar. Tá ali, né? Exato. Mas essa é só para quebrar o clima. Se for assim é fácil. Não, é claro. Trabalhar em um hospital. Marlice, tá dentro ou tá fora? Hoje? Tô Não, fora. Tá fora hoje? Hoje. Mas já teve dentro há muito tempo, né? Muito, mais Já de 20 pagou a bagagem, anos. né? Não, eu sou quem por conta disso. Tá certo. Daniel, e aí? Tô dentro. Na verdade, os 23 anos de hospital moldaram quem eu sou hoje na parte empresarial. Perfeito. Legal. Vamos lá. Respiron. O aparelho. Em cima de... Eu tô fora que meus pacientes não usam Respiron.
Doutor Daniel, Tô dentro. olha aí. E essa polêmica, ela é muito legal. Essa é boa. Todo mundo que questiona o Respiron não consegue me responder uma pergunta. Vamos lá. Todo mundo que me questiona com o Respiron me fala que ele não é melhor que nada. E eu concordo. Certo. E eu pergunto de volta, ele é pior do que quê? Do que o quê? Boa Ele pergunta. pode não ser melhor do que as outras coisas, Certo. mas ele não é pior. Entendeu? Claro. E ele ainda dá um feedback visual Muito. e dá resultado para o paciente. Claro. Então, os artigos, eu não vou aqui Se alongar. contrapor a artigos científicos que diz que o Respiron não é melhor do que respirações profundas, que diz que Respiron não é melhor. E, ó, pessoal, fazer um disclaimer aqui, tá? Eu não represento a marca, tá? Não ganha nada. Eu não Ganha ganho nada por nada essa. por isso, né? A gente só tem no mundo da fisioterapia respiratória quem Sim, usa e quem não usa. É. E as suas opiniões E tá por, tudo bem. por usar e por não usar. E tá tudo né? certo, né? Mas a gente usa, Perfeito. né? E dá resultado. Na sua prática clínica, então, é legal. É isso. Perfeito. Bacana. Tá resolvido aí. Mais um. Vamos lá, pessoal. Empreender, Marlice. Tá dentro ou tá fora? Dentro? Olha aí. Deveria ter começado na minha infância. É isso. É. Mas aí, acabou de formar. Empreende ou não? Então, eu acho que vale a pena uma vivência anterior. Ah. E doutor Daniel? Depende das suas condições do recém-formado. Uhum. Claro. Por exemplo, eu acho que doutora Marlice e eu não tínhamos a opção de empreender. Uhum. Eu não tinha essa opção. Não, a gente não teve nem E, isso. e não nos foi dado nem a lacuna de tempo para isso. É. A gente se deparou com um Já emprego. pulou no mercado de trabalho e bora. Ok. E eu acho até que antigamente, eu acho que hoje muda um pouco, porque não se discutia isso. Não. A gente Uhum. não tinha isso nós não tivemos, pelo menos eu não tive na minha formação nenhuma matéria sobre gestão, por exemplo. Olha aí. Né? Então, assim, deveríamos, né? E faz falta. Exato. Então, a gente não teve isso. Né? Então, a gente não tinha menor... E outra, já saímos empregados, né? Então, não tinha essa opção de pensar, vou montar o meu negócio. Não É, tinha espaço. Mas né? o que a doutora Marlice falou é muito importante no sentido de que não havia a forma... eu acho que ainda não há, na cadeira universitária, o olhar para o fisioterapeuta empreender assim que ele se forma. Sim. Uhum. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu ministrei na universidade por vários anos a disciplina de empreendedorismo, em que tentava se construir na cabeça do acadêmico os processos envolvidos em olhar para aquilo que é a sua vocação. E aí tem um problema, o profissional da saúde, ele é vocacionado. Só que vocação, ela precisa ser remunerada. Certo. E uma das grandes dificuldades do profissional de saúde é o ponto da remuneração quando ele é autônomo, quando ele é um profissional liberal. É uma dor que todo mundo fala, mas eu não sei cobrar, Sim. eu não sei precificar o meu trabalho. Então, assim, empreender, ela deveria ser necessário para que esse profissional pudesse ter uma opção autônoma de saída de faculdade, com tranquilidade de valorar o seu trabalho, de precificar o seu atendimento, né, e de ter o processo entre consulta, exame, atendimento e recebimento. Afinal, você vai comer, você vai Né? pagar as suas dívidas com isso, Não, você vai pagar, fazer curso. você vai Né? Se especializar. se especializar, Isso, né? e você Exatamente. precisa do dinheiro para isso, Uhum. né? Então é extremamente necessário. Se faz necessário, né? Bacana. Para vocês, TNS, o aparelho, o uso dele, dentro, fora, e aí? Não, tô dentro, né? A ciência relata, os artigos científicos, né? Uhum. As revisões sistemáticas têm o seu lugar, né? Ele tem aplicação. Certo. Eu tô dentro. Tirador. Né? Importante, né? Tirador, ué. Tá Depois lá. a gente cuida do, né? O que tá causando, mas tirando a dor. Perfeito. Fazer curso EAD. De fisioterapia? Isso. Tô fora. Curso de graduação. Fora. Fora? Doutor? Fora. Totalmente Não rola? Fora. Não, eu vivi isso daí Aham. como professor. Não dá certo, Não funciona. Puxa vida. não é. O EAD, ele veio é uma ferramenta importantíssima. Claro. É uma ferramenta de acessibilidade ao conhecimento e ao aprimoramento, mas na graduação não cabe.
Com uma ressalva. No total da graduação não cabe, mas em parte cabe. Em algumas Certo. matérias mais, Sim. né? Sim. Uhum. Agora, Compõe a grade e Mais tal, genérica, mais ampla, né? assim, quem quer ser fisioterapeuta precisa Eu ter um também. professor e um paciente acho. perto dele. Mão na massa. Tem Mão na massa. Não tem acordo. É. Não. É assim, bagagem. Mais uma aqui, andador para crianças e andador para adultos, né? Para idosos. Tô fora. Tá fora? Tô dentro. Não, tô fora. Tá fora, Meus doutora. pacientes com andador, não. Andador As crianças, tá, pessoal? quedas, criança, pelo amor de Deus. Andador, tô fora. Quedas, traumatismo craniano, lesões, acidentes domésticos, tô fora. Mas o pessoal antigamente falava, sempre falou, pra andar cedo tem que andar botar no andador. Não é mais assim? Não, Mudou? não tem mais essa opção. Não tem Na mais verdade, existem outros andadores, aqueles que as crianças não ficam dentro, que é tipo um carrinho que eles empurram. Uhum. Empurrava a cadeira antigamente, é melhor empurrar a cadeira. Deixa empurrar a cadeira e não põe no andador. Tá certo. E o senhor? Alguns pacientes, a minha área é completamente o extremo oposto da doutora Claro. Marlice, né? Existem pacientes idosos que precisam de um apoio, né? De 4 pontos, com as 2 mãos para poder se locomover. E o andador pode possibilitar uma melhora de qualidade de vida, porque esse paciente consegue acessar a sala, acessar a Ah, cozinha, Maravilhoso, acessar um ambiente externo com uma segurança de apoio, evitando o desequilíbrio, evitando a queda e as fraturas, né? Perfeito. que tanto acometem a população na terceira idade, É. né? E agora que tem esses andadores que tem assento, que tem cestinha, que tem freio, é maravilhoso. Nossa, Deus. Inclusive ele tá na moda, né? Não, tá demais, tá demais. Não, e ele se acha. Não, né? eu tenho Coloca o umas paciente 4 no- vozinhas que tem, cada um tem um, né? E tem o cestinha, eles vão no mercado, bota coisa no mercado e coloca cacareco ali, coloca presente pra neto, sabe? Coloca guloseima pra neto. Mas, poxa, o que é isso? Virou o que isso aqui, cara? Andador agora é igual carro, né, William? Tem modelo, né? Tem vários. Não, daqui a pouco vamos fazer um andador elétrico aí, pô, até que não vai demorar muito não. Já tá aí, perfeito. já. tem, né? É. Isso aí é isso aí. Pessoal, a gente está finalizando nosso bate-papo, acho que foi bem agradável, tá? E eu vou pedir uma mensagem para vocês, assim, vocês deixaram uma mensagem pra gente. Vamos supor uma hipotética ideia que os senhores estão num grupo de WhatsApp, onde tem todos os acadêmicos de fisioterapia do Brasil. Vocês vão deixar uma mensagem, ou um conselho, ou um mantra, o que vocês quiserem, para eles, e vocês vão sair do grupo. Tá? Ninguém vai ficar perguntando nada para vocês, não. Uma mensagem. Doutora Marlice. Nossa, tem que começar por mim, não dá nem tempo de eu Primeiras pensar. damas. Primeiras damas. Essa sinuca de bico, né, Marlice? Nossa, e eu coloco a mensagem e saio correndo? Você vai colocar mensagem e sair correndo. Só não pode ser, né? Pegadinha do Faustão, né? Ah. Mas você vai colocar uma mensagem assim, ó, senhores, né, por exemplo, paciente que tem MRC de 6 não faz passiva. E vaza, entendeu? Eu vou colocar uma que eu nem sairia do grupo. Você não Eu sairia, não? Você ficaria, esperava eu pra ficaria ver o fervo? aham. Então vamos ver. Paciente com bronquiolite não se aspira. Você tá brincando. Tô nessa. Deus do livre. Isso ia ficar? Eu ia ficar por Ah, ele. não. Paciente Eu com não fico. bronquiolite, vou até repetir. Paciente com bronquiolite não se aspira. Mas nem se for uma sondinha 4. Não. Deus do livre. Postou e saiu correndo? Você não ia sair do grupo, você ia ficar lá Não, esperando o eu fervo. Eu gosto. Então tá bom. Então o pessoal depois deixa no comentário, manda né, nas redes da doutora Marlice aí, deixa Quem o não pau torar. concorda, vamos discutir. Vamos discutir, Vai né? lá, doutor É uma Daniel, senhor. janela de oportunidade, né? O senhor vai ser do grupo? Quero saber primeiro. Vai ser do grupo ou vai ficar? Acredito que não, eu fico no grupo, sim. Ixi, o pessoal das É. antigas gosta do rolo. Eu fico lá, não tem problema não. Bom, essa mensagem do postei sair correndo. A força é o elemento mais importante para a terceira idade. Perfeito. Essa, sem dúvidas. Falo de causa e de propriedade. Perfeito. Meus excelente. últimos 13 anos têm sido em pesquisa com força muscular para os pacientes idosos, para os pacientes mais graves idosos, que são aqueles que frequentam a UTI e passam por intubação muscular, intubação traqueal, com redução drástica da força muscular, com perda completa das funções.
E ao recuperar a força, todo o restante vem junto. A força é o elemento mais importante da terceira idade. Perfeito. Isso é óbvio, né? A gente sabe que quanto à associação, né, do trofismo do quadríceps, né, tem vários estudos que falam sobre isso, né? Do trofismo do quadríceps associado à mortalidade, né? Então, se eu tenho mais força, Exatamente. eu tenho um idoso mais saudável, né? E se eu tenho um idoso mais saudável, é aquela esfera, né? Eu tenho um idoso mais independente, eu tenho um idoso mais sociável, menos depressivo, né? Então, ele é um ser humano, né? Ele tem que estar integrado, né? A gente fala Em atividade. em atividade. Bom, senhores, a gente está encerrando nosso papo, tá? Foi um prazer estar aqui com Passou você. rápido, né? Foi Passou ligeiro, rápido, foi legal. agradável. Você viu que saiu, rolou, Marlise, não foi? Despertou emoções que eu não imaginava que Olha iam que despertar, legal. né? Isso aí. Foi um prazer estar aqui, é uma satisfação tê-los Obrigado. comigo sempre. Obrigado, doutora Marlice, obrigado, doutor Daniel, por estarem aqui hoje, pelos ensinamentos, por compartilhar essa bagagem com todos nós, né? Comigo, com todos os nossos colegas que estão assistindo aí, tá? E a gente se vê em breve, tá? Com outros temas, né? Exatamente, Talvez né? aspiração da bronquiolite, outra coisa, né? A gente traga aí, né? Mas foi bem legal, tá? Doutora Marlice, onde o pessoal te encontra nas suas redes, onde que, né, o pessoal pode te seguir, você costuma postar coisa do tipo, desse... Bronquiolite não se aspira, e você posta lá todo dia alguma coisa ou não? Não? Fala o seu Instagram pra O meu gente. pessoal é Marlice Oliveira. Certo. E tem da Qualifísio Kids também, que a gente sempre publica. Certo. E estamos sempre à disposição. Como que tá o da Quali? Do Qualifísio Kids. Qualifísio Kids, né? Arroba Qualifísio Kids, arroba Marlice Oliveira. Perfeito, a gente vai colocar. Doutor Daniel, o senhor? Bom, minha rede social é o Instagram, né? Isso. Daniel_depereira80. Legal. Ou também nós temos a nossa rede social, né? Da Qualifísio MS, Legal. né? Deixa eu só... Qualifísio MS. Você encontra lá a nossa empresa na Qualifísio. Perfeito. Aí vocês colocam dicas lá, coisas, estão sempre alimentando, né? Lembrando Exatamente. que agora nós estamos todos juntos, né? Ah, que William. bacana. A gente tá... Num lugar só, a gente conseguiu unir, fazer uma Exatamente. união das 3 empresas para poder atender nossos pacientes muito bem e Exatamente. bem localizados. Perfeito, pessoal. É isso aí. Muito obrigado. Senhoras e senhores, até a próxima. Qualifísio Cast.